Shalom a todos. Nós agora iremos tratar da Parashá Vayetze. O grande centro da Parashá Vayetze é entender o nascimento das 12 tribos de Israel. Por isso, acontece peculiaridades, como Yaakov se casar com 4 irmãs, uma vez da qual Rashi explica que Rahel e Leia eram filhas de uma mesma mãe, Zilpa e Bilha eram filhas de uma concubina de Lavã. As 4 eram irmãs por parte de pai. Quando chega em Canaã, Yaakov ele tem a morte sucessiva das esposas até que ele fica somente com uma delas. Devemos entender que as 12 tribos, conforme relatado na Torá, está vinculada aos meses do ano. Por isso são 12 meses. Na antiga Mesopotâmia, como era a divisão da hora? Por incrível que pareça, um dia não tinha 24 horas, um dia tinha 12 horas, só que ao invés de haver 60 minutos para cada hora, haviam 120 minutos a cada hora. Isso daí vai trazer uma correlação numérica também com as 12 tribos. E vamos agora explicar um texto que dispomos e disponibilizamos essa semana no Facebook sobre Mazal, os 12 portais da esfera celestial. Mas, no entanto, primeiro, como de prática, iremos pronunciar a bênção do estudo da Torá, conforme está escrito na página 17 do Sidur. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kadesh mustav la'asok b'divrei Torah v'karem Adonai Eloheinu zebesor b'fnei Israel v'nyanan v'yitzosayim v'yitzosayim Israel kulanu tishma baruch atah Adonai hamet olam Israel baruch Adonai Eloheinu shemin ha'strosay baruch Adonai sem a Torá. Amém. E iremos fazer então a leitura de um trecho da Torá em português que fala sobre esses portais com o qual Yaakov sonhou. Diz assim a Torá: Saiu Yaakov de Beer-sheva e foi a Harã, e se encontrou no lugar que era, na verdade, um Monte Moriá. Por isso está escrito, e se encontrou no lugar, o que identifica que era um lugar conhecido já pelo leitor da Torá, segundo Rashi. E dormiu ali porque se havia posto o sol. Ou seja, chegou lá, o sol se pôs, foi algo inesperado. Tomou das 12 pedras do lugar e as pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Sonhou, e eis que havia uma escada posta na terra, em seu topo chegavam os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Eterno estava sobre ela e dizia: Eu sou o Eterno Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Terra em que tu jazes, sobre ela te darei e a tua semente. O que aconteceu? Segundo uma explicação rabínica de Rashi e muitos outros comentaristas, Deus não deveria ter associado seu nome a Isaac, mas como Isaac estava cego, era considerado como uma pessoa morta naquele tempo, há 3.800 anos atrás, por exemplo. Ainda mais no Oriente Médio. Então, como Deus pode ter prometido a terra em sua totalidade a Yaakov? Segundo alguns sábios, Deus fez como que colocar a terra de Israel num mapa e colocou debaixo da cabeça de Yaakov, tal que ele conseguia visualizar a terra dentro da sua própria mente. É como acontece com Moshe Rabbeinu, Moisés, que também visualiza toda a terra prometida quando alcança o alto do Monte Nebo e ali termina a Torá.
no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, Devarim. Porquanto, Deus promete que todas as famílias da terra seriam abençoadas, benditas através de Jacó, e Deus fala que estaria com ele, que o guardaria, e o faria voltar de Arã para Israel, porque não o abandonaria Jacó enquanto não tivesse cumprido a sua palavra. Então Jacó clama a Deus e ora, dizendo que eu não sabia que Deus estava nesse lugar. Então disse: quão espantoso esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Sha'ar HaShamayim. Madrugou Jacó pela manhã, tomou a pedra que tinha posto a sua cabeceira e pôs como monumento, derramou azeite sobre o seu topo. E chamou o nome de seu lugar Beitel, porque antes era luz. E fez Jacó uma promessa, dizendo que se Deus fosse com ele e o guardasse todo o seu caminho, e o desse pão para comer e roupa para vestir, e voltar em paz à sua casa, a paz de seu pai Yitzhak, e por o eterno fosse um guardião para Jacó, então sobre tal pedra seria edificada o templo sagrado, e Jacó daria assim, com a possibilidade do templo sagrado, a 10ª parte de suas propriedades. Aqui existem vários pontos comentados pela Kabbalah, como por exemplo, não eram 12 pedras, porque se torna só uma? Porque elas se fundiram e tornaram-se como uma, assim como Israel. São 12 tribos, mas é uma só nação. Não importa se é marrano, se é ortodoxo, se é conservador. O povo judeu, ele é um só. Não interessa se, nasci no Brasil, nasci na França, nasci nos Estados Unidos. E a gente pode estar falando idiomas diferentes, mas oramos com o mesmo hebraico dos nossos antepassados. Deus nos ouve mesmo assim. Por isso, Haverim, Haverot, amigos e amigas, Deus fez com que houvessem 12 portais para que nos aproximássemos dele, que são as 12 tribos de Israel. Os 12 meses, as 12 festas, espalhadas ao longo do ano. Então, poderíamos explicar ainda mais alguns conceitos, como por exemplo, Jacó tinha na verdade saído da casa do pai dele na sua faixa etária de seus 63 anos de idade. Já estava, nos tempos de hoje, considerado ancião. Naquela época não. Era como um rapaz, nos seus 25, 30 anos, por causa de várias situações físicas, atmosféricas, etc. Então, segundo os sábios, 14 anos da vida de Jacó parece que ficam ocultos, porque eles fizeram os cálculos e chegaram à conclusão que 14 anos Jacó ficou estudando a Torá, juntamente com 2 sábios da época, que era Shem, filho de Noah, conhecido como Melquisedeque. Portanto, no judaísmo, Melquisedeque não tem nenhuma relação com qualquer personagem criado por outra religião. E por Ever, que era o pai de todos aqueles que falavam hebraico, porque Abraham também estudou com ele, etc. Então, juntando 63 com 14, dá o total de 77 anos de idade, quando ele chega na casa de Lavana. Existem todas aquelas peripécias, ele será mais 7 anos, ou seja, com a sua idade de 84 anos é que Jacó tinha se casado com Rahel, Leia, Zilpá e Bilha. Isso seria equivalente, em termos proporcionais à nossa geração, a um homem de 35 anos de idade. Não era uma velhice tão senil como hoje em dia haveríamos de defender. Então, quando se passa mais 7 anos com Yosef nasce, ele recebe uma revelação divina de que era necessário voltar para a terra de Israel. Por quê? Porque o Talmud também comenta que ai daquele que frequenta a sociedade dos ímpios, porque Deus está afastado do ímpio e também se afasta da pessoa que está próxima ao ímpio. Por isso tem um salmo que fala
para que nós não viéssemos nos assentar na roda dos escarnecedores, nem viéssemos nos deter no caminho dos pecadores. Salmo Terlim 1, Aleph. Então, o que aprendemos disso? Calculando 84 mais 7 dá igual ao total de 91 anos de idade quando ele se desprende ou tem vontade de se desprender de Lavan. Mas Lavan consegue ali ainda deter Yaakov mais 6 anos. Conforme o relato de Yaakov, ele passa 20 anos na casa de Lavan. Então, por exemplo, se tinha a idade de 77 anos quando chegou na casa de Lavan, passado 20 anos, ele já tinha sua idade de 97 anos. Ou seja, isso seria equivalente a alguém hoje com os seus 50 e poucos anos de idade. Já era hora de ele partir. Na verdade, ele demora mais 2 anos para realmente se fixar perto do seu pai Yaakov, Yitzhak. Então, com isso, Yaakov ele acaba se aproximando do seu pai aos 99 anos de idade. Então, por um cálculo simples, devido a uma diferença de 60 anos entre ele e seu pai, Yitzhak Avinu, ele já estava contando com os seus 159 anos. Por isso que a Parashá fala que tanto Dívora, que era ama de Rivká, Dívora era a mulher que, segundo Rash, Eliezer era o pai dela e gostaria de que Isaac se casasse com ela. Mas Isaac não se casa com ela, se casa com Rivká. Mas como Dívora gostava muito da família de Yitzhak, e acaba assim ajudando a família deles. Mas Dívora e Rivká acabam morrendo antes de Yaakov voltar para a terra prometida. É uma história similar à nossa, do povo judeu, tanto marranos como aqueles que saíram do holocausto nazista. O holocausto nazista ele pode ter demorado alguns anos, mas nós marranos fomos submissos à perseguição, conforme vocês podem ver nos textos e nos vídeos sobre o assunto de marranos, como até o início do século passado, até 1920, o povo judeu era perseguido no Brasil. Perdia propriedades, a igreja confiscava seus bens. Embora as pessoas achem que a Inquisição ela teve o seu predomínio muito no século XVI, XVII, XVIII, os judeus ainda foram prejudicados, até mesmo porque Getúlio Vargas ele entregou uma judia nas mãos de Hitler. Vocês devem saber dessa história. E isso é triste. O judeu, só na nossa atualidade, aqui no Brasil, é que tem voltado e retornado à sua ancestralidade. Como nosso total apoio aos nossos amigos, nossos judeus que estão em Israel, da parte de etnia russa, que também foram sistematicamente perseguidos e proibidos de exercer a religião judaica durante o período do governo comunista no atual país russo e seus países satélites da comunidade dos Estados Independentes, como Ucrânia e outros. Pois bem, no final dessa parashá acaba se falando que Yaakov vê os anjos do Eterno. Então, a parashá começa a falar que primeiro ele viu os anjos. Segundo algumas discussões, esses anjos representavam os grandes impérios da história. O Egito, Babilônia, Assíria, Média, Pérsia, Grécia, Roma. Segundo os nossos sábios, ele viu o anjo representante de Roma subindo, até que
poderia se vislumbrar uma famosa passagem do livro do profeta Yeshayahu, Isaías, que aquele que queria subir com uma estrela d'alva até os mais altos céus, ou como Daniel fala, aquele que queria se sentar nas regiões celestiais do templo sagrado. Então, Deus promete a Jacob que um dia o anjo de Esaú, representando a idolatria, representando o ateísmo, representando o materialismo, cairia. Mas como? Como é possível levarmos à queda um império que rege com todo vigor? Porque não é só uma religião, é um sistema econômico, é um sistema político, é algo que vai muito mais além da nossa compreensão e acaba interferindo no nosso intelecto também, por causa que destruiu o templo sagrado. O templo sagrado era uma forma muito profunda de Deus trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Então, vamos entrar logo no assunto sobre as 12 tribos e os 12 meses correspondentes a cada uma das festas e suas retificações espirituais. Segundo nossos sábios, o primeiro mês judaico, que é o mês que cai Pêssar, Páscoa, é um mês associado intimamente à tribo de Judá, por causa da questão do templo sagrado, e porque Judá significa louvor, lerodia, vem desse termo, lerodá. Como Pêssar tinha o Alel, que era o Salmo de número 113 até 118, o grande Alel, que era o Salmo 136, tinha a Agadá de Pêssar, que era O pai contar para os seus filhos, e que hoje em dia deu origem a um livro com esse nome, tem profundamente relação na retificação da nossa fala, tirando-a do exílio para uma fala sagrada. Uma fala exilada é aquela que leva os outros a sofrer, e a pessoa leva as pessoas ao materialismo. Mas uma fala que aproxima a pessoa de Deus é aquela que ensina as pessoas a se conectar com Hashem, rezar a Hashem, ensinar o propósito correto. Por isso que um mês chamado Nissan, em hebraico, correspondente a Pêssar, entre fevereiro, março, abril, entre março e abril, propriamente dito, tem um desenho de estrelas no céu em forma de cordeiro, justamente para justificar isso, que nós deveríamos nos concentrar mais na nossa fala. Tem aquela famosa passagem, como um cordeiro mudo levado ao matador, ou seja, o cordeiro ele não desperdiça sua fala com coisas que não são sagradas. Depois temos um mês seguinte, que é entre abril e maio, representado pela tribo de Isahar. Isahar, segundo a Torá, era uma pessoa que estudava muito as escrituras. Ele estudava muito a Torá. Essa tribo era muito mais erudita do que qualquer outra das tribos, incluindo Levi e Yehudá. Então, embora sendo que o seu símbolo seja um boi, porque o boi ele tem a característica de remoer seu alimento. Ele é ruminante. Então isso apresenta o aspecto do pensamento retificado, do raciocínio. Então por isso
nossos sábios nos ensinam diversas formas de como a gente deve segurar e frear nosso pensamento para uma boa prática espiritual, sermos corretos. Em seguida, entre os meses de maio, junho, temos a festa de Shavuot. A festa de Shavuot carrega em si a revelação da Torá. Embora nesse mês os sábios identificam o irmão gêmeo de Zahar, Zevulun, como aquele que haveria de trabalhar esse aspecto do caminho correto, já que a palavra caminho deriva-se dela um substantivo que hoje em dia designa a lei judaica chamado halahá. Deus deu vários mandamentos ao povo judeu. Então, mês de Sivan, com a festa de Shavuot, conhecida como Pentecostes, onde Deus revelou a sua Torá ao povo judeu, os 10 mandamentos, como por aí se sabe, mas também Deus acrescentou o livro de Gênesis, Bereshit, uma parte de Shemot. As outras partes foram escritas ao longo dos 40 anos que o povo de Israel andou no deserto. Representa justamente andar de forma correta diante de Deus, andar em suas halahot. Seguido, no quarto mês, teríamos não uma festa em si, mas sim um jejum pelo aniversário do bezerro de ouro. Isso representou uma catástrofe, simbolizada pela tribo de Reuven, que vai acabar na Parashá Vaishilá com uma intervenção direta no relacionamento entre Yaakov e Bilha, que vai trazer uma consequência sobre a vida de Reuven, que é perder a primogenitura. Ou seja, Reuven não pode ser rei, Reuven não pode ser Cohen, sacerdote, nem pôde tomar para si a reivindicação de liderança de todas as outras tribos. Dentro desse aspecto está incluído o temor ao Eterno, revelado em meio a um processo de visão espiritual, porque o povo judeu tinha sido influenciado, segundo os sábios, por uma visão dada por um Shin da Leit, por um anjo mau, de que Moisés estaria morto, que eles deveriam fazer um bezerro de ouro. Houve ali manipulações também, como nos shows de mágica, nos shows de ilusão, que enganaram a visão deles. Então, porquanto a pessoa deve se concentrar na visão positiva, na visão correta, na forma como ver esse mundo que é segundo a palavra sagrada. Seguido, num mês entre julho e agosto, temos uma época onde é feito um jejum que celebra o aniversário da destruição do templo sagrado, o primeiro e o segundo, Tisha B'Av, 9 do mês de Av. Ele é acompanhado pela leitura de um livro chamado Eira, Lamentações de Jeremias, um jejum com características parecidas com o de Yom Kippur, sendo que a gente também se senta no chão e chora nesse dia pela destruição do templo. Porquanto, se exige é que a pessoa ouça a palavra de Deus, porque
Conforme diz no Salmo: se hoje ouvirdes a voz do Eterno vosso Deus, então eu farei com que da rocha saia a água. Existe até uma parábola relativa a isso, que teve um rabino que perguntou a Eliarro: Eliarro, quando Mashiach chegará? Eliarro fala para ele: vai até as portas de Roma e pergunte quando Mashiach chegará. Como eu identificarei? Enquanto todos os leprosos estarão de uma só vez tirando suas bandagens, colocando suas pomadas e depois as devolvendo, as enfaixando de novo, Mashiach tira uma a uma, colocando de volta as faixas, uma a uma, não tudo de uma só vez, mas ele tira uma, coloca a pomada e coloca uma nova bandagem, para não atrasar a chegada da Geulah, a chegada da redenção. Então ele vai até a porta de Roma, identifica Mashiach e fala: Mashiach, quando você vem? Hoje. Então o rabino volta para casa, fica feliz, fica alegre, fala na cidade: olha, Mashiach chega, Mashiach está chegando, Mashiach chegou hoje, se prepara, Mashiach chega hoje. Passa o dia, Mashiach não chegou. Eliarro aparece e o rabino pergunta: mas olha, Mashiach me enganou, disse que ia vir, mas não veio. Eliarro pergunta: o que ele te disse? Ele me disse que ia vir hoje. Ah, Eliarro explica. Ele estava falando, ver se vós ouvirdes hoje a minha voz. Foi isso que ele te disse. Mas se não, vocês vão ter que esperar mais. Foi o que aconteceu. A gente está esperando. Vai chegar o momento que a pessoa certa vai ser revelada como Mashiach. Então, temos que entender que devemos ouvir a voz divina, como Shema Israel, Shem Elokeinu Hashem Echad. Ouvir também o nosso próximo, Hazim, ouvir seus corações, conforme é dado uma ordem direta na Torá. Ouçam vossos irmãos, para Shashafetim, porque demonstra que devemos ouvir a Deus e também ouvirmos os nossos irmãos para ajudá-los. Então assim o povo de Israel estará curado. Por quê? Porque o primeiro tempo se deu a destruição devido à idolatria. O segundo tempo foi por causa do ódio ao próximo. Então, quando a gente fala o Shema Israel, Deus é um, estamos falando no nosso coração para que o nosso coração entenda que Deus é um. Quando também estamos falando Hazino et Yarecha, ouçam os vossos irmãos. Estamos também nos ensinando como amar um ao outro para que terminemos o exílio. Então, em seguida, tem um mês que é chamado mês da Teshuvah, mês de Elul. Nesse mês, nossas ações devem ser verificadas, devem ser aperfeiçoadas. Em seguida vem o mês das grandes festas, Tishrei, representado, por exemplo, por uma balança que se dá para ver nos céus. Realmente é um mês de balança, porque todas as festas desse mês estão trazendo um certo julgamento sobre a vida da pessoa. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret. Então, a pessoa deve se tornar frutífera espiritualmente. Qual a tribo representa? Efraim. Então, recapitulando, o nome das tribos dedicadas a cada mês, temos Nissan, Yehuda, Iyar, Isahar, Zivan, Zevulun, Tamus, Reuven, Ab, Shimon, Elul, Gad, Tishrei, Efraim. Em Nissan tem Pesa. Então, porquanto Yehudá está ligado a Pesa, e está ligado à fala. E Iyar tem a festa da liberdade de Israel, Yom Ha'atzmaut. Está associado ao pensamento. Também de Shimon Bar Yochai, que tem uma festa muito boa,
que é Lag Baomer, quando termina o sofrimento do povo de Israel, o luto, porque assim ordenou Rabi Shimon Bar Yochai para que não fizesse um luto no dia da sua morte, mas no dia de festa. Então, nessa época, tem Zahar como representante do estudo da Torá. Temos Sivan, Zevulun, o andar diretamente na Torá, Shavuot. Tammuz, visão, como Reuven, significava realmente vejo um filho, e o bezerro de ouro. Ave, a destruição do templo sagrado porque não vimos Deus. Shimon. Elul, que é Rosh Chodesh, que é uma festa, por assim dizer, estabelecida pela Torá, que hoje em dia, por causa que não temos o templo, acabamos ficando sem comemorar, mas as mulheres ficam sem trabalhar nesse dia, com uma festa, propriamente dita. E então, é feito techuvá nesse mês. Arrependimento, através de ações concretas. Não adianta falar, eu me arrependi, mas você não abandona as velhas práticas. O arrependimento, por exemplo, de um ladrão é deixar de roubar e passar a ajudar as pessoas que vêm ao seu encontro, postas por Deus, ou até mesmo por seu próprio coração para ajudá-los. Isso é, por exemplo, um ato de techuvá. Se mentir, passa a falar a verdade. Não só a verdade, mas passa a propagar muito mais do que a verdade. Então, em seguida, tem Efraim, que está associada a Yosef, ao tato, propriamente dito. A forma como se relacionar com o seu próximo, descobrindo como se deve amar os seus companheiros, descobrindo como se deve ter o mesmo sentimento correto, um relacionamento total com Deus, como um casamento. Yosef, ele representa o tzadik, que pelas suas virtudes não se deitou com Zuleika, esposa de Potifar, como podemos ler lá na Parashá Vayeshev. Depois temos o mês de Heshvan. O mês de Heshvan também tem Rosh Chodesh, mas ele é considerado um mês sem festas. Alguns chegam a marcar festas de casamento nele. E ele chega a ter também uma outra palavrinha para identificá-lo. Mar Heshvan, ou seja, tristeza desse mês. Está associado, alguns falam que é Levi, por causa do olfato, por causa do incenso que o povo judeu oferecia através dos sacerdotes aronitas. Outros colocam o nome de Menaché, por um motivo simples, porque quando Jacob faleceu, 2 Shalachim foram enviados para substituir Yosef e Levi. Que Levi foi visualizado como alguém que levaria a arca por Jacob. E Yosef, para Jacob, representava um rei. Um rei não poderia levar uma tumba. E os sacerdotes também não. Então ele enviou no lugar de Yosef Efraim, no lugar de Levi Menaché. Então, por que a pessoa deve ter um olfato apurado? Porque, de uma certa forma, o olfato está associado à chegada de Mashiach, porque está escrito que Mashiach ele julgará pelo olfato, quem é justo, quem é correto. Está associado à tribo de Levi. Também podemos ler no livro do profeta Malaquias, Malachi. E eles oferecerão um sacrifício perfeito a Deus e suas ofertas serão aceitas. Porque Levi será purificado e a oferta de Eudá será aceita. Em seguida temos um mês que estamos presentes, o mês Kislev. Esse mês, Kislev, ele tem Hanukkah. Hanukkah está associada à tribo de Ben-Yamin. Está associada a um relaxamento correto, a um sono, a um mundo de sonhos.
Por isso, os parashiot desse mês, como Vayeshev, fala de Yosef e seu sonho. Vaishlah, Vayetze, que Jacob sonhou. Tudo está associado. Miketz também está associado ao sonho de Faraó, etc. Então devemos canalizar essa ação adequada até ao nível de termos bons sonhos. Em seguida, tem uma festa em Tevet, que não é uma festa, é um jejum na verdade. Tevet está associado a Dan, a ira, e por isso a cabra, já que a cabra tem essa característica de ira. Nesse mês existe um jejum, um 10 Tevet, que de uma certa forma comemora o aniversário da destruição das muralhas de Jerusalém, na época que Sedequiarro, na época de Sedequias era rei de Eudá, mas não quis ouvir a voz divina, então as muralhas de Jerusalém foram destruídas, ele foi preso, foi julgado, etc. Então, com isso, aprendemos que devemos julgar a nós mesmos através de um olho bom, um olho retificado, um olho aperfeiçoado. Também, em seguida, tem Shevat. Shevat tem uma festa chamada Ano Novo das Árvores, Tu Bishevat, em hebraico. Representa os justos, já que os justos são como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dará os seus frutos na estação certa e correta. E através da alimentação é feita uma retificação espiritual, associada à tribo de Asher. E por fim temos o mês de Adar, que às vezes pode, devido, por exemplo, ao ano simbolísmico, como esse ano judaico, vai ter 2 Adar. Essa é uma das explicações do porquê no calendário ocidental a Igreja Católica, querendo seguir muito perto da Páscoa judaica, coloca a Páscoa, por exemplo, lá para abril. Essa é uma das explicações. Por quê? Porque a Torá está escrito numa das parashiot de Shemot que Deus queria que Pêssah sempre caísse na época de primavera. Mas pelo cálculo de um mês lunar, fica faltando dias. Então sempre tem que ser acrescentado um mês ou outro. Então tem anos de 383 dias, tem outros anos com 354 dias. Então é feito sempre um cálculo para se adicionar um mês chamado de Adar. Nesse mês de Adar tem a festa de Purim. Purim representa felicidade, alegria e transformação interior, representada pela tribo de Naftali, que era o mais veloz dos irmãos, como um correio. Então, entendendo essas perspectivas, podemos entender como cada uma das festas trabalha na nossa alma e como podemos nos aproximar mais de Deus. Que em breve Mashiach esteja chegando, todos nós venhamos ter o privilégio da presença divina e do terceiro Beit HaMikdash. Você Shalom, Berumal, Você Shalom, Kol Israel, Vibru. Amém.